Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está mais uma vez ao vivo aqui no Facebook e depois vai para a nossa página no YouTube, para o canal no YouTube. Nosso programa que já é cheio de carinho, né? Conversando sobre relacionamentos, e o tema de hoje é medo, né? E claro, com a nossa psicóloga Ana Maria Coelho, que vai falar um pouquinho sobre o medo, não é? E eu queria muito saber de você, na sua experiência, né, de mais de 30 anos, né, Ana? Sim. De atendimento clínico, quais são os comportamentos e as reações que você vê das pessoas que procuram você querendo, né, não sei se a palavra certa é sanar esse medo, ou querendo uma ajuda com relação ao medo em si. Boa tarde, pessoal. Uma honra estar aqui junto com a Dariane, com vocês. Antes de começar assim falando dos comportamentos, eu acho que é importante a gente falar assim, da onde surge o medo? O medo é normal? O medo é patológico, né? Sim. O medo é uma reação normal, né? Precisamos sentir medo porque é uma defesa nossa. A gente precisa ter uma reação de medo para fugir do perigo. Então faz parte da nossa natureza, da natureza humana, você sentir medo, né? Evitar situações de perigo, né? Agora é importante saber assim, por que uma determinada pessoa, por exemplo, que chegou no consultório, sentindo muito medo de falar em público, um exemplo, ou sentindo muito medo de viagem de avião, aí tem várias situações, sentindo muito medo de ter um relacionamento após uma traição, após uma separação tumultuosa, né? Difícil. Então, qual é o trajeto que, como psicóloga, a gente vai investigando, né, para poder ajudar uma pessoa e entender essa origem desse medo, né? Primeiro, assim, um autor que eu gosto muito, que é psicanalista, que ele é inglês, ele era pediatra, mas estudou muito sobre família, desenvolvimento humano, sobre privações, né? O Donald Winnicott, um psicanalista, que na época da guerra cuidou de crianças, né, que ficaram órfãos. E daí ele foi observando comportamentos e sempre ele se dedicou, por ser até pediatra e psiquiatra, né, a conhecer mais sobre o desenvolvimento humano. E daí ele foi vendo muito sobre a relação mãe-bebê e com os pais. Então, assim, e dentro de uma abordagem não só do Winnicott, mas da psicanálise, a origem da nossa insegurança, ela começa muito lá atrás, né? Não é numa situação que hoje, por acaso, você está vivendo. A não ser que seja algo tipo um acidente de trânsito, a pessoa nunca teve nenhuma história e de repente tem uma coisa muito grave, que é o estresse pós-traumático, que se chama, devido àquele trauma, aquele acidente. Que é diferente um assalto, né? Então aquilo ali foi algo focal. Mas o Winnicott explica muito que a partir no desenvolvimento humano, a sensação de se sentir seguro começa nessa relação mãe-bebê. Nossa, que interessante. Começa nesse acolhimento, nesse colo, nesse ninho, nesse ambiente de maternagem, que ele chama, né? De uma mãe suficientemente boa, que atende, né, o choro, as demandas do bebê, e que ele sente, não estou só, né? Tô com fome, fui atendido, né? Ficou xixi, a mãe de noite, teve quem cantasse na hora que estava com medo da noite, o pai estava ali por perto. E daí não é só a mãe biológica, pode ser um cuidador também, pode ser alguém que exerceu esse papel de cuidador. Então essa relação, a partir dessas experiências que o indivíduo teve com essa mãe, com esse pai, com esse ambiente suficientemente bom ou não, vai gerar futuramente um comportamento de mais segurança ou de insegurança. Então isso vai interferir diretamente na vida adulta, a partir com certeza. Da infância que a pessoa teve. Né? E daí vem a adolescência. Nessa outra fase, é uma fase na adolescência de ressignificar questões mal resolvidas da infância. Digamos que a pessoa não teve uma boa maternagem, faltou esse ambiente suficientemente bom. Sim. Na adolescência, que é o momento que o adolescente vai estar revivendo, porque ele está em crescimento, ele está pulando uma fase, deixando de ser criança para ser
o corpo vai modificando, a relação com os pais. Então, ele pode ter conflitos se ele tiver questões não resolvidas de insegurança quanto a essa maternagem e esse ambiente que ele viveu, tipo assim, uma morte dos pais, uma morte de um dos pais, como que ficou esse ambiente após essa morte, como que foi vivido esse luto. Então, toda essa bagagem da história, nós vamos acumulando desde bebês. E, na verdade, eu digo que começa já do encontro dos pais. Se aquela criança foi aceita, foi alguém que foi já recebido com amor, ou foi um acidente de percurso, já começa daí. Dariane, é incrível como tudo começa bem antes. Nesse encontro amoroso, ou às vezes não amoroso, que vai gerando consequências para a psique humana, né? E que você pode sim sempre melhorar e desenvolver elementos que vão te nutrir para superar. Quando eu estou falando aqui de um ambiente que não foi suficientemente bom, não está fadado ao fracasso, não é isso, né? Não é isso. Não, claro, né? Existe todo um trabalho para ser transformado. Existe, né? Por exemplo, todo um ambiente familiar, por exemplo, de tios, padrinhos, irmãos mais velhos, que acolhem aquela criança. Sim. E isso vai ser uma maternagem, não precisa ser a mãe para fazer essa maternagem, pode ser outros, né? Gente, é incrível como todos os temas que a gente traz aqui se resumem em uma coisa, é amar. Sim. Não é? É o cuidado. Que cuidado é o amor. É a mesmo, base, né? A É base para uma vida saudável. Então, né? assim, a gente está falando sobre o medo. Sim. E aí a gente, né, a base disso tudo é o amor. Sim, né? porque a falta desse amor que vai gerar os medos. Exatamente. Né? E vai gerar, às vezes, muito medo e um pânico E daí eu não estou falando de coisas conscientes. Nem sempre a pessoa vai saber disso. Pode estar no plano do inconsciente. Se a pessoa nunca fez um trabalho, uma terapia, ela pode ter muitos medos e não saber de onde eles vêm. Sim. Né? Por exemplo, tem um caso no livro do Freud que da história do pequeno Hans, que o menino tinha medo de cavalo. E daí o Freud, no trabalho dele, ele descobre que tinha uma questão com o pai. Sim. Com o pai do menino. Aquele cavalo tinha uma representação no psiquismo, que vem como uma metáfora, uma linguagem, e daí tem toda uma compreensão, mas que nem sempre uma pessoa que tem muitos medos, mas nunca procurou uma ajuda terapêutica, uma psicoterapia, ela pode passar a vida tendo muitos medos, e até com o envelhecimento fica pior. Né? Porque é isso que a gente vê muito no dia a dia, né? Eu como uma pessoa que não sou da área da psicologia, eu vejo que a coisa mais comum das pessoas é dizer, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, né? E aí entra também muito a questão, não sei se a gente pode inserir aqui essa questão da empresa, né? Que como você estava falando sobre da bagagem que cada um leva, né? A bagagem que cada uma leva e dentro das nossas necessidades básicas, né? Que a gente tem o desejo de segurança, né? Que é da pirâmide de Maslow, que é a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de administração. Isso, que é da psicologia, né? Exatamente. E a gente, isso é uma coisa para nos orientar, né? Como uma pessoa que não tem aquela segurança, como ela vai lidar com o ambiente organizacional, como ela vai conviver nesse ambiente, por exemplo, com um chefe carrasco. Sim, né? aí existe todo um trabalho que deve ser feito, né, dentro de uma empresa. Aí também tem outra questão, que é o que eu vejo muito, que eu converso com muitas empreendedoras e as pessoas, elas falam assim, eu tenho medo de empreender. Eu tenho medo de sair do meu lugar e ir mais adiante. Eu tenho medo de abrir uma filial. Eu tenho medo de contratar mais funcionários. Sempre tem essa palavra medo, é incrível. Aí teria que essa pessoa deveria procurar, né, uma ajuda para tentar profissional, né? E não ficar lá naquele medo e de repente vai passando o tempo e ela não vai empreender, não age, porque a gente precisa, essa base de segurança, todos nós precisamos um dia. E se a gente não teve na nossa história de vida essa sustentação, esse ambiente, todo esse, né, passou por muitas questões de rompimentos, não foi um lar suficientemente bom, às vezes pais que separaram, às vezes a violência dentro de casa, né? Várias questões que às vezes a própria violência passada pela pessoa. Então precisa tratar a dor,
né? Para você estar em qualquer lugar que seja, não só para empreender, mas para você ser uma pessoa melhor, para você adquirir uma segurança de saber, de dizer para você assim, no espelho, eu posso, né? De se ver com empoderamento e com mais segurança de fazer coisas que você às vezes imaginava que não faria como profissional, né? Então esse manejo para quem ainda vai ser mãe ou já é mamãe, né? Eu digo, cuide bem dos seus filhinhos, papais e mamães, cuidadores. Sim. Porque o que vocês estão passando desse manejo, desse cuidado, vai ser a segurança para o resto da vida. Vai ser a base de dar um encorajamento e sentir uma segurança que vem lá de dentro. Você nem vai saber de onde vem, né? A gente pode falar assim, existe a resiliência, a pessoa pode ter passado por muita coisa e mesmo assim ser resiliente? Sim. Né? Sempre podemos ser resilientes apesar de tudo que passamos. Mas quando faltou muito essa base, pode ser que a pessoa não tenha forças, sem um acompanhamento terapêutico, um tratamento, para ela não entrar numa ansiedade, numa fobia, que daí eu diria que são as consequências desse medo exagerado. Né? Então, assim, o medo exagerado pode virar uma ansiedade, fobias, síndrome do pânico, que são medos não tratados, que acompanharam aquela pessoa que de repente é deslocado, é um deslocamento, mecanismo de defesa, que vai para alguma área. Então pode ser medo de falar em público, medo de empreender, né? Medo de montar o próprio negócio, medo de fazer uma reunião, né? De falar num lugar, medo de falar em público. De ficar começando a se esconder na concha. Então precisa vencer esses medos. Eu até tenho um adolescentezinho que ele é muito tímido, e daí eu conto uma história minha, né? Lá na Unicamp, no mestrado, um dia, estudo de caso, quando eu comecei a estudar mais psicanálise, e os estudos eram tudo baseado em psicanálise. Eu estava começando ali, né? Engatinhando nos autores. E tinha duas colegas assistentes sociais que ficavam toda intimidada. E eu sempre fui uma pessoa que eu não suporto ver alguém sendo maltratado. E ele maltratava essas duas colegas. E daí eu comecei a estudar muito psicanálise, conversei com as colegas, vamos começar a ler mais, e vamos, quando ele pedir, faça o resumo do estudo de caso, levanta o dedo e começa a falar. E eu fiz isso, eu ficava com a mão gelada, suando, mas eu disse, esse cara não vai me maltratar. Sim. E daí foi um passo que eu fiz 3 cursos lá, depois fui para congressos, hoje em dia fui lendo, fui escrevendo, e eu desafiei um médico, psiquiatra, no momento que eu poderia ter falado, meu Deus, ele é um psiquiatra. Eu podia ter desistido e ter pensado, o que eu sou aqui? Sim. E ter ficado dentro da concha. Então não fique dentro da sua... O medo. Né? Tem que vencer os medos, né? Porque senão você vai se arrepender. E daí como tratar esses medos, né? Que podem virar coisas mais graves, né? Como fobias, síndrome, insônias, outra coisa, a baixa autoestima. Sim. Você vai guardando, vai se vendo, né? Vai se achando feio, porque não consegue, né? São erros comuns, né? Medos comuns. Esse da timidez, medo de falar em público, são comuns. Precisa procurar um tratamento profissional. Precisa sair da zona de conforto. Precisa sair do medo. Tem que sair do medo. Tem que sair. O medo é básico, faz parte da nossa natureza, sim. Só que o medo é pra gente se defender. Mas não se defender violentamente e nem ficar correndo o tempo todo. Quando não tem o leão, eu achar que tem. Porque a síndrome do pânico é como se eu estou vendo na fantasia coisas que na verdade não estão acontecendo. Porque o cérebro entrou num tal processo, os medos tomaram conta de tal forma que a pessoa não consegue identificar mais o que é realidade e o que não é. Sim. E daí precisa tratar e às vezes até tomar medicamento. Né? Seria um psicólogo, um psiquiatra, terapia ocupacional, né? Começar a fazer um treinamento, se o teu trabalho te exige de falar muito, vai fazer um curso, né? Então, é um caminho de desmistificar que se você está doente hoje, você não vai mais melhorar. Vai sim. Mas você tem que ter o desejo. Né? Não vai pensar que eu tenho síndrome do pânico. A pessoa diz, você está com síndrome do pânico. Mas não quer dizer que você tem que continuar com síndrome do pânico. Você pode sair disso, né? Mas tem que querer. Sim, e hoje o bom é que nós temos como identificar essa síndrome e tem como ser tratado também, né? A pessoa vai ficar ali se ela quiser. Isso. É porque tem pessoas que falam assim,
a Ana Maria, caso de depressão, às vezes grave, eu não vou tomar remédio, eu vou ficar dependente. Daí eu falo assim, se você tem uma diabetes, você não toma, não tem que tomar às vezes a insulina, pressão alta, não tem que tomar um remédio para pressão alta, né? Colesterol alto, outras doenças não tem que tomar e a pessoa trata. Por que não na área psicológica? Por que não na depressão, quando é diagnosticado que precisa tomar um antidepressivo, um ansiolítico, acompanhado de um tratamento, não coisa solta, né? Por que não? Daí eu digo assim para a pessoa, ainda bem que tem um remédio, ainda bem que tem psicoterapia, ainda bem que tem como tratar, né? Mas tem que querer tratar também, né? Querer. Então, existe sim como tratar. E o primeiro passo é você sair da sua zona de conforto. É você não pensar, eu tenho isso e vou ficar para sempre. Sim. Não, é você se ver, eu estou, mas não quero estar mais para frente da mesma forma. Então tem que ter um projeto de vida. Isso você vai fazendo uma psicoterapia de curto, médio e longo prazo, né? Esses são os tratamentos que a pessoa pode fazer. Cuidar da imagem, que é a sua área também, né? Sim, é incrível assim quando eu falo muito sobre essa questão da imagem, as pessoas têm medo de desafios, né? Tem medo de começar o dia. E muitas vezes uma coisa simples, que é ela cuidar, lavar o rosto, passar uma maquiagem, arrumar o cabelo, isso já enche a pessoa Já dá um de empoderamento, coragem. né? Ela já se vê diferente. É incrível, não é? Você Sim. como psicóloga percebe isso também, não é? A gente percebe na gente até, né? Você, quando bota uma outra roupa... É igual assim, você não deixa a baixa estima te pegar, isso. né? Então não deixa... Não deixa a peteca cair, não né? Não deixa. Porque assim, é normal, a gente tá aí no mundo... cheio de coisas que só puxam a gente para baixo e a gente enche de medo. É um mundo que está exigindo muito, né? De tudo, né? A gente não tem segurança, a gente não tem várias muita competição, né? Muita violência. Muitas coisas que só atrasam, né? Só levam a gente a ter medo. Só que se a gente fica só pensando nas desgraças, como que você vai ter saúde? Então você tem que se nutrir e daí você tem que descobrir, além da psicoterapia, né, no caso de precisar de se conhecer melhor, e se for o caso, se estiver muito grave, de buscar uma ajuda também de um psiquiatra, né? Se estiver muito grave, você está com insônia, você está tendo muita sudorese, muitos batimentos cardíacos acelerados, medos que você não consegue mais sair de casa, coisas que te mobilizam, paralisam, precisa realmente... Não, é urgente buscar, né? Mas você também pode, através de uma psicoterapia, você vai descobrir coisas que vão te nutrir para a vida. Aí entra o sentido de vida que a gente está o tempo todo falando aqui do amor, sentido de vida. Então, assim, o que você gosta de fazer? O que você já gostava antes de ter esses sintomas? Quando criança, você gostava de ir na praia pegar conchinhas? Você gostava de mexer com plantinhas? Muitas vezes uma reconexão, né? Uma reconexão. E daí o próprio Winnicott tem um livro que eu amo muito, que gosto e recomendo, que chama O Brincar e a Realidade. É reconectar com o nosso lado criança. Com a nossa energia que é puro amor, que é pura coisa boa. Né? O que vem depois foi do ambiente, foi das coisas que foram, né, sendo colocadas, às vezes, por más experiências, por essa maternagem que por uma falha, e daí não é porque a mãe foi má. Pode acontecer, sim, se a mãe estiver doente, mas os pais não dão aquilo que eles não têm, eles dão aquilo que eles conseguem dar. E daí é preciso lidar até na vida mais adulta, se você tem questões que te travaram e geraram coisas de medo na sua vida, insegurança, e que tem a ver com seus pais, perdoe. Perdoe, dê essa chance, né? Mesmo que eles é o passo... O passo do tratamento. Isso, aceitação e perdão da sua história, trabalhar, se reconectar com esse lado criança, né? Com esse lado, assim, o que te faz feliz? Né? Tira um dia para ir, vai tomar um sorvete, vai para a praia, vai catar cãozinho, vai tomar, né? Vai rir, vai no aniversário de mais crianças, né? Se você tem um sobrinho, pegue mais no colo, né? Então, tem tanta coisa bonita, né? Gente, aqui a Ana, ela é autora desse livro, Solteiros Novamente, tá? Que a gente sempre fala. Inclusive, ela faz encontros, né? Existe o encontros... Os bate-papos. Bate-papos e encontros de grupo dos Solteiros Novamente.
E aí, assim, no livro você trata desse assunto, né? Do tema de medo de relacionamentos, né? Nos relacionamentos, sobre vínculos afetivos. Como é que você aborda esse tema no livro? No livro tem um capítulo, são depoimentos, né, de 7 pessoas que deram seus depoimentos, histórias de vida. Então a gente vê assim, se a gente for ver, em todos tem alguma questão do medo, né? Principalmente assim, né? o medo de se envolver novamente, após ter sido frustrado, né? Aquele, por exemplo, num dos casos, uma pessoa que tem muita fé, tudo, a Suzy, que o nome dela é Suzy, mas não é o nome verdadeiro, né? São nomes. Ela é uma mulher de muita fé, ela busca Deus na vida dela, então, e ela tinha um pai muito amoroso, né? Então ela buscou um marido assim. E ela idealizou o casamento, ela queria que aquele casamento, que foi o único da vida dela, que ele fosse tudo para ela, né? Porque ela, de alguma forma, procurou um homem parecido com aquele pai, que foi um pai bom, né? E esse pai morre na história, né? E daí existe toda uma desesperança por esse casamento não ter dado certo, a princípio. Só que a fé que ela nutre, daí a gente fala dos elementos que nutrem sua vida. No caso da Suzy, a fé, a procura da espiritualidade, que a gente tem todo o tempo aqui falando, né? Além do tratamento psicológico, psiquiátrico, do caso do pânico, busque alimentar a sua alma. Eu não estou falando de uma religião específica aqui, mas é o que vai, elementos que vão nutrir. A Suzy buscou na espiritualidade, na fé dela em Deus. E hoje ela está outra pessoa. Hoje ela está sem medo, até de rapel ela pula. Ela está totalmente solta, livre. Se precisar tratar esse tipo de medo aí. Ela está livre e solta. Né? Eu tenho medo de altura. Mas daí assim, a altura também não sou chegada de ficar pulando, não. Eu também não pulo nessas coisas, não. Mas eu não me tiro do isso, chão. eu tô contando no caso da Suzy, né? Ela se desafiou. Ela falou assim... Desafio. Ela botou assim, no depoimento dela, está no livro. Um dos meus desafios a partir da separação agora é fazer aventuras. Muito legal. Então foi o rapel, foi viajar mais, cantar num coral, ela canta em coral, ela ficou outra pessoa. Que legal. Então assim, o importante é você não ficar no trauma, não ficar no medo daquilo que aconteceu. É ver assim, o que pode me reconectar novamente com a vida após essas coisas. Após muita ansiedade, após um pânico, após um trauma, após uma perda, o que eu posso, daqui para frente, qual é o meu planejamento para ter um sentido na vida, um projeto de vida, de energia, né? O medo vai ser o quê? Normal, como todos nós, de fugir daquilo que, se começar a pegar fogo aqui, nós vamos sair correndo, né? Claro, luta e fuga. Não vamos esperar chegar o fogo, né? Nem um leão chegar aqui. Faz parte, mas como eu lido com isso, com esse sentimento, para não deixar ele paralisar. É não deixar ele paralisar você, né? E para isso você tem que ter projetos, tem que buscar se reconectar com energia, né? Para não entrar em fobia, né? E daí as sessões de psicoterapia vão poder te ajudar, né? O que mais que a gente pode estar recomendando aqui? Um texto muito bonito do Rubem Alves, né? Que eu acho que a gente pode estar falando até para estar conversando. Esse texto é maravilhoso. Você vai ler, né? Esse eu vou ler. Vou ler. Tem que prestar atenção, tá? Porque ele é maravilhoso. Assim, procurando ontem um texto assim para finalizar, né? Eu digo que os exemplos do livro Solteiros Novamente são exemplos de vencimento de medos, de pessoas que se reconectaram com a sua história, porque alguns casaram já novamente, tem uma história belíssima, após até violência, né, traumas, realizaram seus sonhos, foram atrás. Eu não estou dizendo que eu só escolhi casos aqui de final feliz, né? Mas eu vejo assim que o diferencial, pessoas que buscam ajuda, elas conseguem buscar o sentido e se reconectar com essa energia boa de vida. Então, buscando um texto, né, também, o Rubem Alves fala pra gente que o medo não é uma perturbação psicológica. Ele é parte da nossa alma. O que é decisivo é se o medo nos faz rastejar ou se ele nos faz voar. Quem, por acaso, por causa do medo, se encolhe e rasteja, vive a morte na própria vida. Quem, a despeito do medo,
toma o riso e voa, triunfa sobre a morte. Morrerá quando a morte vier, mas só quando ela vier. Então você não vai morrer por conta de síndrome de pânico, achar que está morrendo, não vai morrer por causa de uma fobia, né? Isso tem a ver com todo um desejo. Rubem Alves já faleceu, um psicanalista. Ele está falando aqui do desejo de vida. Então, se você rasteja, é porque você não está só usando seu impulso de vida para lutar. Está deixando se tomar pelo impulso de morte. Temos que lutar pelo nosso impulso de vida e não rastejar. Eu penso, assim, até para finalizar também, eu escrevi isso aqui porque o medo, ele realmente ele faz parte da nossa vida, muitas vezes acompanha, não como uma coisa, como você falou, é natural. Sim. É natural, né? Só que aí eu vejo assim, que pra gente suprir esse medo, passar na frente desse medo todos os dias, a gente tem que ter um compromisso diário com a vida. Sim. Com viver. Que é o instinto de vida, né? Exatamente. Que ele fala aqui no final, né, sobre a morte, né? Só Sim, quando ela virá. Por isso mesmo que a gente precisa ter esse compromisso com a gente. Enquanto estivermos por aqui, enquanto né? a gente estiver por aqui. Se você teve a oportunidade de recomeçar o dia, respirou, tem esse compromisso com a sua vida. Você não está aqui por acaso, né? E o que é que você está fazendo com o seu viver, né? Exatamente. Então, vai ficar na fobia, vai ficar na depressão? Então, é se tratar, tem muita né? coisa legal, muita coisa boa no mundo para viver e para ver todos os dias, não é? Pessoas se reconectam com música, que no caso da Suzy, ela está num coral, ela canta e viaja até. Ela se reconectou com a aventura, que é o rapel, né? Tudo isso. Outra pessoa tem um projeto belíssimo que cuida de crianças, né? Casou sempre novamente. Não é uma fuga, né? Não, não é fuga. A gente chama isso de novo propósito de vida. Sim. Após ter vivido traumas, traições, problemas, né? Como não repetir um padrão, né? Que você tinha perguntado até antes, eu meio que não respondi. É você descobrir. Você precisa se tratar para descobrir qual é o padrão que estava acontecendo. Se você estava sendo mais o que naquele relacionamento? Você estava se deixando viver numa situação de violência? Será que você tem que começar a botar limite a partir de agora? Será que você tem que observar mais as pessoas com quem você se envolve, os lugares onde você vai? Se você está cuidando o suficiente de você para poder se aproximar também de pessoas que valem a pena, cuidando da autoestima para poder ser valorizada, porque primeiro a gente tem que se valorizar, não é? Senão o outro, se a gente não começa pela gente, então descobrir esses padrões, porque muitas mulheres às vezes foram mais mães dos maridos do que esposas. Será que daí perdeu, vai ser mãe de novo? Isso aí pode ser assunto para outra live nossa, né? Olha aí. Mas então, inversão de papéis. Vamos anotar aí para ser a próxima. Gente, e então a gente, né, agradece, obrigada, né, quem assistiu aqui com a gente, aqui na live no YouTube também. Muito obrigada por acompanharem a gente. Um pouquinho, não é receita, né, que a gente dá aqui, né? Isso, é uma assim, conversa leve, exatamente, não teórica. É uma conversa, né? Mas assim, a Ana tem o consultório aqui na Asa Sul. Né? Quem quiser, marquem, faça um agendamento com ela. Né? Ela vai conversar e resolver todas essas patologias que vierem, com certeza. E é isso. E a gente quer só reforçar a questão desse projeto, que é maravilhoso, né? Que a gente, conversando sobre relacionamento nas empresas, né? E se você tem uma empresa, e se você vê que precisa ser falado sobre relacionamento, são vários temas que a gente abrange, né? Você vê que isso é uma engrenagem, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, se você quiser levar essa conversa, esse bate-papo para sua turma, para sua equipe, conversa com a gente. Não é? Isso. E assim, aqui eu vou deixar a Ana marcada aqui os contatos dela. O livro Solteiros Novamente, todos precisam ler, na verdade. Eu tenho um livro também, né? Já li, inclusive, autografado. E ela é um ótimo presente. Dia 28, bate-papo. Dia 28. Assim, tem Dia dos Pais domingo, por exemplo. Né? Você quer presentear o pai, que às vezes o pai tá solteiro. Isso, tá separado. Presenteia. Uma assim, amiga. Uma amiga, alguma coisa assim, é um ótimo presente, tá? Um presente realmente de crescimento, não é um presente que vai ficar lá largado. Pode ser colocado pelo correio, né? Isso, é só falar com a Ana que ela envia pro Brasil inteiro.
E no dia 28 agora vai ter um bate-papo Bate-papo. solteiros novamente.